e 6.180 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz e 87.1 MHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, 96.1 MHz. Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 87.1 MHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Monitoramento e uso da tecnologia na preservação da floresta. Censo escolar. Matemática ainda é o bicho-papão dos estudantes. Prazo de inscrições para o Enem 2022 termina amanhã. O G7 se reúne para salvar a economia da Ucrânia. Senado nos Estados Unidos aprova pacote bilionário de ajuda. Nos acompanhe no aplicativo Rádios EBC para celular. Nos siga também pelo Twitter e pelo Instagram, no @Rádio Nacional BR. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022. Repórter Nacional. O presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com o bilionário Elon Musk em Porto Feliz, cidade no interior de São Paulo. O homem mais rico do mundo visita o Brasil a convite de Fábio Faria, ministro das Comunicações. Na pauta está a Amazônia e a distribuição de banda larga para escolas rurais. Quem tem os detalhes desse encontro é Leandro Martins. Ô Leandro, eles já se encontraram? Boa tarde para você. Boa tarde, Zé Carlos. Sim, a reunião já começou. Ela acontece em um evento em um hotel de luxo na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. No evento de apresentação, agora há pouco, depois de uma breve fala de Musk, o presidente Bolsonaro também falou. Ele ressaltou a importância da tecnologia para o desenvolvimento do Brasil. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a visita de Elon Musk é para discutir a conectividade com a internet e a proteção da Amazônia. Isso porque o empresário é dono da Starlink, uma rede de satélites da empresa SpaceX, que promete internet de alta velocidade e acesso em locais remotos, que é o caso da Amazônia. Em sua conta no Twitter, Musk disse que o projeto vai conectar 19 mil escolas nas zonas rurais e monitorar a Amazônia. Elon Musk chegou ao interior de São Paulo hoje de manhã em um avião particular. Apontado como o homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em mais de 200 bilhões de dólares, o que seria cerca de 1 trilhão de reais, o empresário anunciou em abril acordo de compra da rede social Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares, que ainda não se concretizou. Além da SpaceX, o empresário é dono da Tesla, que fabrica carros elétricos. Com vocês, Zé Carlos. Tá certo, grato pelas informações, Leandro. E o assunto agora é educação. Dados do censo escolar divulgados hoje mostram que a matemática continua sendo a maior dificuldade dos estudantes do ensino médio. Beatriz Albuquerque está na linha com a gente. Bia, como esses alunos se saíram na avaliação da disciplina? Uma boa tarde para você. Pois é, Carlos, boa tarde para você também, boa tarde para todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, a matemática continua sendo aí o calo no pé dos estudantes do ensino médio, tanto das redes públicas quanto da rede privada de ensino. Isso porque os alunos acertaram aí apenas 27% das questões dessa disciplina em uma pesquisa que avalia a educação no país e que alimenta aí os dados do censo escolar. Mais de 3 milhões de alunos foram submetidos a essa avaliação. O teste foi aplicado pela primeira vez no ano passado e os resultados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Bom, com relação à língua portuguesa, os alunos acertaram 57% das questões propostas. O censo mostra ainda, Zé Carlos, que no ensino médio, tanto em escolas privadas quanto em escolas públicas, houve queda no número de alunos aprovados em relação a 2020. A rede estadual, que abrange aí a maioria das matrículas do ensino médio, teve uma queda de quase 5% na taxa de aprovação e um aumento na taxa de reprovação e de abandono escolar. Esse abandono do ensino médio alcançou 5% no ano passado, influenciado aí, como a gente disse, pelo forte aumento da rede estadual. A única rede que não apresentou elevação na taxa de abandono foi a rede de ensino privada das escolas particulares. Nos anos iniciais, a taxa de aprovação caiu aí 1,6% em comparação a 2020. Essa é a primeira queda dos últimos
5 anos. Na rede pública, houve aumento na reprovação dos estudantes, cenário diferente das escolas particulares, onde a taxa de aprovação subiu, então houve aí uma diminuição da reprovação dos estudantes nas escolas particulares. Já nos anos finais, que são do 6º ao 9º ano, as taxas de aprovação caíram na rede pública e ficaram estáveis na rede particular de ensino. Bom, os dados do censo escolar são usados pelo governo federal como base aí para traçar as estratégias na área de educação, claro, e também para nortear o repasse dos recursos para as instituições de ensino. Zé Carlos. Pois é, quem quiser fazer o Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, ainda dá tempo. As inscrições vão até quando, Bia? Olha, Zé Carlos, dá tempo, mas tem que correr, viu? As inscrições para o Enem 2022 vão até amanhã, sábado, às 11h59 da noite. Então, essas pessoas, os estudantes que têm interesse, têm que correr para fazer até esse horário. Bom, tudo pode ser feito pela internet, na página do participante, em enem.inep.gov.br. E aí, nesse momento da inscrição, os estudantes devem escolher entre as versões digital ou impressa da prova e também optar pelo inglês ou pelo espanhol para fazer aí a prova de língua estrangeira. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou por boleto bancário. Essa inscrição pode ser paga até o dia 27 de maio. No ato da inscrição, o estudante também preenche um questionário socioeconômico, onde ele informa se já concluiu o ensino médio e presta aí outras informações cadastrais. Mas olha, Zé Carlos, é bem importante lembrar que esses dados informados nesse questionário devem ser iguais aos que estão ali na base da Receita Federal, justamente para não haver conflito de informações, o que pode trazer aí problemas para os participantes. As provas vão ser nos dias 13 e 20 de novembro. E a novidade desse ano é que pela primeira vez vai ser aceito aí o documento digital na hora do exame. Carteira de motorista, identidade ou o e-título. Mas é bom os alunos ficarem atentos porque não pode dar print na tela. Eles precisam abrir o aplicativo onde estão esses documentos ali na frente do fiscal na hora da prova e mostrar na tela do celular. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova de admissão à educação superior realizada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Carlos. Tá certo, grato pelas informações, Bia. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, o homeschooling. A matéria segue agora para o Senado. Todos os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto foram rejeitados. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, para o projeto de lei do deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. A gente lembra que, para ter educação em casa, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino, que deverá acompanhar a evolução do aprendizado. Pelo menos um dos pais ou responsáveis deverá ter escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido. A comprovação dessa formação deve ser apresentada perante a escola no momento da matrícula, quando também ambos os pais ou responsáveis terão de apresentar certidões criminais da Justiça Federal e Estadual ou Distrital. Continua no Rio de Janeiro o evento sobre o mercado de carbono. Quem acompanha hoje é Cristiane Ribeiro, que tem ao vivo as informações. Oi, Cristiane, boa tarde. Boa tarde, José Carlos. Então, hoje é o último dia desse Congresso Mercado Global de Carbono que acontece no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. E do primeiro painel, que começou às 9 horas da manhã, participaram o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e também o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim. O painel foi mediado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Logo na abertura, o ministro da Infraestrutura anunciou investimentos de 150 bilhões de reais nos próximos anos para a reestruturação do setor ferroviário no país. O objetivo, segundo ele, é equilibrar a matriz de transportes no Brasil, diminuindo os custos e reduzindo a emissão de gás carbônico na atmosfera.
Hoje, a matriz é dominada pelas rodovias, por onde são transportadas 65% das cargas. Ainda de acordo com o Sampaio, há projetos também para incluir as hidrovias na matriz. Como exemplo, Sampaio citou o projeto da Ferrogrão, que conecta Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, e vai tirar 1 milhão de toneladas de emissão de gás carbônico do ar. O painel que discutiu o crescimento verde e que foi mediado também pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, como eu já informei, nesse painel ele mais uma vez falou sobre o decreto, do mercado que regula o mercado nacional do carbono. O Paulo Alvim, ministro da Ciência e Tecnologia, enfatizou que o desafio tecnológico hoje é o hidrogênio, que vai contribuir para ativar a bioeconomia e permitir a melhor distribuição de energia limpa no país. Segundo ele, o Ministério já mapeou todas as experiências científicas com o hidrogênio e ele adiantou que serão investidos mais de 2 bilhões de reais para o financiamento de pesquisas e empreendimentos inovadores. A chamada pública, conforme informou, vai ser feita nos próximos dias. Segue você, José Carlos. Tá certo, grato pelas informações, Cristiane. E vamos então ao mercado financeiro. Agora, nesse momento, a Bovespa opera com 108.363 pontos, em alta de 1,27%. O dólar comercial, em queda de 1,03%, está cotado em R$ 4,866. Saúde. A varíola dos macacos está surgindo em vários países e preocupa. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país está colaborando com autoridades de saúde do estado de Massachusetts em investigação sobre um caso de um homem que viajou recentemente ao Canadá. Na Europa, casos também estão surgindo. As informações com Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional. A França anunciou na noite de quinta-feira o primeiro caso suspeito de varíola do macaco no país. O caso foi detectado na região parisiense. O Canadá também confirmou as primeiras contaminações na província de Quebec, de acordo com a Agência de Saúde Pública do país, em um comunicado que informou também que outros casos suspeitos estão sendo estudados. Mais cedo, a agência canadense disse que 17 casos suspeitos estavam sendo analisados. Dezenas de casos suspeitos ou confirmados de varíola do macaco foram detectados desde o começo de maio na Europa e na América do Norte, causando temores sobre a propagação da doença no mundo. Amanhã é o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. A data chama a atenção para os riscos que envolvem o uso indiscriminado de fórmulas infantis em substituição integral ao leite materno. Esse, inclusive, é um alerta da Organização Mundial de Saúde, né, Nelson? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. Em alusão ao Dia Mundial do Aleitamento Materno, celebrado neste sábado, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a OMS, alertam contra o uso desnecessário de substitutos do leite materno, as fórmulas infantis. Será lançada uma campanha para intensificar a proibição do uso de marketing na venda desses produtos que só devem ser consumidos em caso de orientação médica. De acordo com dados de uma pesquisa da OMS, a indústria das fórmulas infantis gera um faturamento de mais de 55 bilhões de reais por ano. Estima-se que 25% desse valor são gastos com marketing. O pesquisador da OMS, Lawrence Gummer-Strawn, afirma que devido ao valor, a OMS não consegue fazer um contra-marketing e explica que o uso de marketing por parte de empresas muitas vezes é sutil através de diversas estratégias, incluindo o uso de redes sociais. As mensagens enviadas isso é o melhor para o seu bebê, ou então falando para a mulher, se eu não consigo alimentar o meu bebê, eu tenho que comprar isso. Ou talvez você deva comprar a fórmula mais cara para compensar o que você não consegue fazer. E o marketing afeta muito as mães dessa forma. Eles também visam os profissionais de saúde. Sabemos que os profissionais de saúde são as principais fontes de educação para as famílias e para as mães. E as empresas se conectam com esses profissionais, os tornam embaixadores, dão presentes a esses profissionais.
No Brasil, a diretora executiva do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carlota Aquino, anunciou que vai entrar com uma ação civil pública contra as empresas Nestlé, Mead Johnson e Danone por confundir os consumidores ao utilizarem rótulos semelhantes nas vendas de fórmulas infantis e alimentos. Ela explicou a ação. E a ação judicial, ela mostra que as cores, o formato da embalagem, o tipo de fonte, prefixos e sufixos dos nomes repetem tanto em fórmulas infantis quanto nos compostos lácteos das 3 empresas. E a semelhança dos rótulos de ambos os produtos tem o objetivo de associar as duas mercadorias diferentes para estimular consumidores a migrar a compra de um produto para o outro. E essa prática viola a NBCAL e pode incentivar indiretamente o abandono precoce do aleitamento materno. Procuramos as empresas Nestlé e Danone para comentar e as assessorias pediram mais tempo para elaborar uma nota de resposta. Eu volto com você, Zé Carlos. Tá certo, obrigado, viu, Nelson? Há mais de 20 anos convivemos com os medicamentos genéricos, mais baratos e com a mesma eficácia. Para se ter uma ideia, a cada 20 prescritos pelos médicos, 15 são dessa categoria, ou seja, têm o mesmo princípio ativo e o mesmo desempenho, mas que para o bolso saem mais em conta. Cariane Costa. Há 23 anos era liberada no Brasil a venda de medicamentos genéricos, em substituição aos de referência, com registro na Anvisa. A iniciativa revolucionou o comércio de remédios, favoreceu o acesso a preços mais baixos, mas sem perder a qualidade, segurança e a eficácia dos produtos. Thelma Salles, presidente da Associação Progenéricos, afirma que 82% dos consumidores têm alto grau de confiança nos genéricos e que 93% da população pesquisada troca o produto receitado pelo médico por outros de idêntico princípio ativo ao de referência, mas com valor mais acessível. É a economia que faz com que o paciente possa efetivamente cumprir os seus tratamentos. Porque se o medicamento é muito caro, ele compra, às vezes, um tratamento que é de 3, 4 meses e vai comprar um só. Se você for um medicamento de 50% do preço, você vai comprar para 2 meses. Os genéricos estão no topo da preferência do brasileiro quando comprados para tratar doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes. Na avaliação da presidente da Associação Progenéricos, a resistência inicial da classe médica em receitar os genéricos já foi superada. Hoje, a cada 20 medicamentos prescritos, 15 são deste tipo. Thelma Salles lembra que, por lei, o médico do SUS é obrigado a oferecer essa opção. Gustavo Mendes, gerente de medicamentos da Anvisa, explica que os genéricos não podem ser confundidos com medicamentos similares. O similar contém o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Já o medicamento genérico apresenta princípio ativo idêntico ao medicamento de referência. O genérico ele é composto da mesma substância, na mesma quantidade e tem o mesmo desempenho que o medicamento de referência. E ele consegue ser mais barato porque ele consegue demonstrar com estudos bastante robustos, mas sem ter que fazer testes, por exemplo, em animais e outras coisas, que o medicamento funciona. No Brasil, os preços dos medicamentos são controlados por lei. Na prática, há casos que os descontos podem chegar a 90%. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Instituto de Tratamento do Câncer Infantil realiza domingo uma mobilização para chamar a atenção sobre o diagnóstico precoce. O câncer infantil é uma das principais causas de mortalidade entre crianças, mas quando a doença é identificada cedo, há grandes chances de cura. Quem conta isso pra gente é Igor Cardim. Eu quero voltar a fazer esporte. Eu acho que meu plano aqui agora pra minha vida é viver. Eu quero viver. E eu penso, sim, quando eu me formar na escola, em ser médica, pediatra. Meu plano é viver. Estes são os planos da estudante Isis Fernandes, de 13 anos. Em 2019, ela foi diagnosticada com neuroblastoma, um tipo de câncer infantil, e fez todo o seu tratamento no Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, em São Paulo. Em funcionamento desde 2002, o hospital é referência no tratamento de câncer infantil e de doenças raras e hematológicas, como a leucemia. E quanto mais cedo a criança é diagnosticada, maiores são as chances de cura, como explica Douglas. Precocemente, ela chega a ter uma chance de vitória de 85%. Então é um patamar muito alto.
Este é o caso da Isis, que conversou comigo no início da matéria. Ela e sua mãe, Patrícia Fernandes, deixaram João Pessoa, na Paraíba, em busca do tratamento em São Paulo, onde moraram por 2 anos. Agora, o câncer está em remissão. Isso significa que os sinais e sintomas da doença já não existem mais. E para cobrir os gastos com medicamentos complementares aos pacientes, o Instituto criou em 2017 o Desafio Itaci. Realizado sempre no Dia do Abraço, em 22 de maio, os profissionais do hospital, pacientes e voluntários aproveitam a data para chamar atenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Depois de 2 anos sendo realizada de forma virtual, a campanha retorna ao presencial com o tema O Itaci tem espaço para o seu abraço e para a sua doação. Este ano, a ação apoiada por artistas como o cantor Samuel Rosa busca R$200 mil em doações para a compra de remédios que podem chegar a custar até R$50 mil. Para contribuir com o desafio Itaci, Dia do Abraço, doe pelo site itaci.org.br. Com sonoplastia de Messias Melo e supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Agora em Brasília, 12h20, você vai ouvir daqui a pouco. Ações em rodoviárias pelo país marcam dia de conscientização por um trânsito mais seguro. O presidente da Ucrânia diz que Donbas foi completamente destruída. Repórter Nacional. Acusado de fazer comentário racista, vereador da capital paulista pode perder o mandato. A abertura do processo de cassação foi autorizada nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves. A Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo abriu o processo que pode terminar na cassação do vereador Camilo Cristófaro, sem partido, por racismo. A relatora foi a vereadora Elaine Mineiro, do PSOL, que recomendou a cassação. No começo do mês, o vereador foi flagrado usando expressões racistas. Eles lavarem, não lavar a calçada. É coisa de preto, né? Cristófaro acompanhava a reunião da CPI dos aplicativos remotamente, no momento em que o áudio vazou para os colegas que estavam no plenário. Enquanto a Corregedoria discutiu o caso de Cristófaro nesta quinta-feira, ativistas protestavam em frente à Câmara, levantando cartazes com frases como "coisa de preto é amar". Segundo o corregedor-geral da Câmara, o vereador Gilberto Nascimento, na semana que vem o processo deve ir a plenário. E se o relatório for aprovado, aí sim começa a investigação. Na próxima sessão, terça ou quarta-feira da semana que vem, estaremos fazendo a leitura e novamente uma votação. Aí serão necessários 28 votos para referendar essa admissibilidade. Na sequência, em sendo referendada, volta para a Corregedoria, onde eu indico um novo relator e aí nós teremos prazos abertos para ampla defesa. Só depois de passar mais uma vez pela Corregedoria é que o pedido de cassação volta para o plenário, onde serão necessários 2/3 dos votos, ou seja, 37 vereadores, para Cristófaro perder o mandato. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Justiça do Rio aceitou denúncia do Ministério Público contra acusados pela morte de policial civil. Cristiane Ribeiro. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra os 3 militares da Marinha e o pai de um deles, acusados pela morte do perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça. Os sargentos Manuel Vitor Silva Soares e Bruno Santos de Lima e o cabo Dares Fidelis Mota e o pai do sargento Bruno, Lourival Ferreira de Lima, dono de um ferro velho na Praça da Bandeira, agrediram a socos e deram 3 tiros no policial no último dia 13. Depois, transportaram o policial em uma viatura da Marinha e o jogaram no rio Guandu, ainda vivo. Os 4 foram presos em flagrante e confessaram o crime. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, praticado por vingança porque a vítima ameaçou fechar o ferro velho explorado pelos denunciados Bruno e Lourival, caso não fosse ressarcida pelos bens subtraídos de sua propriedade e que teriam sido
sido receptados pelo ferro velho. O juiz Alexandre Abraão, da 3ª Vara Criminal da capital, que recebeu a denúncia, escreveu que a materialidade do crime ficou comprovada pelo laudo de exame em local e nas demais provas já colhidas. O juiz também manteve a prisão preventiva dos acusados, convertida na ocasião da audiência de custódia. Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E a Polícia Federal começou a sexta-feira nas ruas de Fortaleza, São Paulo, Recife, Brasília e na cidade sul-mato-grossense de Dourados para desmontar um esquema de corrupção bilionário que teria a participação de juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários. Gabriel Correia conta os detalhes dessa ação. Os agentes da Polícia Federal que participaram dessa ação cumpriram na manhã desta sexta-feira um total de 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Além da capital cearense, os alvos da operação foram domicílios em Brasília, São Paulo, Recife e na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. As investigações começaram há 3 anos, a partir de informações da Procuradoria da Fazenda Nacional. Há indícios de participação de magistrados, advogados e empresários devedores do Fisco Federal em ações judiciais que, de acordo com a PF, resultaram em um prejuízo bilionário aos cofres da União. Os processos ocorreram na Justiça Federal entre os anos de 2012 e 2016. Ainda segundo a Polícia Federal, as suspeitas são de ilicitude na condução dos processos, vínculos suspeitos entre os magistrados e os advogados, fluxo financeiro irregular e falsificação de documentos. As buscas realizadas nesta sexta-feira tiveram como objetivo apreender documentação e arquivos que podem dar mais informações sobre a atuação dos suspeitos nos crimes. Os investigados responderão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas de até 42 anos de prisão. As investigações continuam com a análise do material apreendido nesta sexta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Hoje é o dia de conscientização por um trânsito mais seguro. Ações acontecem em rodoviárias pelo país. As informações com Cristiane Ribeiro. A Rodoviária do Rio e outros 10 terminais rodoviários no país fazem nesta sexta-feira o dia D de conscientização para um trânsito mais seguro. A iniciativa faz parte da campanha Maio Amarelo, que neste ano tem como tema Juntos Salvamos Vida. Durante todo este dia, passageiros e motoristas receberão folhetos informativos e orientações sobre viagens seguras, também nas rodoviárias do Tietê, em São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Teresina, Fortaleza, João Pessoa, Salvador e Recife. A ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, e o SEST-Senat são parceiros da campanha. E a conselheira e porta-voz da ABRAT, Letícia Pinesti, destaca que o compromisso para um trânsito mais seguro depende de uma mudança de comportamento dos passageiros, já que muitos ignoram os riscos e embarcam em viagens feitas por transportes clandestinos, que desobedecem regras fundamentais de segurança. No caso dos passageiros, a conscientização é voltada para a utilização do cinto de segurança nos ônibus de viagens e na escolha pelo transporte legalizado e regular. Quando o passageiro opta pelo transporte clandestino, ele leva insegurança às rodovias. É uma grande mobilização que pretende chamar a atenção para um problema tão importante que é o problema da segurança nas nossas rodovias. Já a porta-voz da Rodoviária do Rio, Beatriz Lima, enfatiza que esta é uma oportunidade de reforçar a importância da segurança no trânsito para evitar acidentes. Os usuários vão estar recebendo informações sobre a escolha por um transporte seguro, evitando a oferta dos clandestinos, que são responsáveis aí pela maioria dos acidentes nas estradas. E os motoristas das viações estarão recebendo informações sobre a importância da direção defensiva, uso responsável do celular. De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, a violência nas pistas atinge mais de 500 mil de vítimas anualmente. A cada minuto, pelo menos uma pessoa fica inválida e a cada 12 minutos uma pessoa morre. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O Supremo Tribunal Federal manteve as regras da Lei Seca. Quem for pego dirigindo após o consumo de bebida alcoólica
vai passar pelas mesmas punições que já acontecem hoje e pode até perder a carteira de motorista. As informações com Vitor Ribeiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10-1 manter a lei seca do jeito que está, com tolerância zero, fiscalização rigorosa e punições exemplares. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator e presidente do STF, Luiz Fux. Eles julgaram em conjunto 3 ações que pediam o estabelecimento de um limite para que os motoristas pudessem voltar a beber antes de dirigir, a liberação da venda de bebida alcoólica à beira das estradas e que quem se recusasse a fazer o teste do bafômetro não fosse punido, porque ninguém deveria ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. O ministro André Mendonça foi o primeiro a votar nesta quinta-feira. Para ele, é mais importante proteger a sociedade do que garantir ampla liberdade a motoristas e comerciantes. Um Estado de Direito e a existência de direitos fundamentais pressupõe, como corolário lógico, também a existência de deveres. Porque o exercício ilimitado de liberdades produz um Estado onde o que imperaria seria a lei do mais forte, onde haveria um caos e não um Estado de Direito. A lei seca entrou em vigor em 2008 e em 2012 passou a ter tolerância zero, ou seja, o condutor flagrado após ingerir bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa está sujeito às punições previstas, como o pagamento de multa de quase R$3 mil, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a retenção do veículo. De acordo com o Ministério da Saúde, desde então, a quantidade de mortes nas estradas vem reduzindo ano a ano. O ministro Cássio Nunes Marques foi o único a divergir parcialmente da maioria. De acordo com ele, a regra que proíbe a venda de bebidas próximo às rodovias é exagerada. Não havendo estudos, estatísticas ou sequer inferência racional que aponte a eliminação da venda de bebidas às margens das estradas federais, trará alguma consequência prática para a diminuição de acidentes de trânsito? Qualquer medida em tal sentido será meramente resultado de uma vaga intuição ou até mesmo de uma superstição política sem base racional. E por isso viola o devido processo legal substancial ao proibir desproporcionalmente uma atividade econômica lícita. A decisão dos ministros do STF tem a chamada repercussão geral e, por isso, será aplicada a todos os questionamentos semelhantes que tramitam na Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esportes. O Troféu Brasil de Ginástica Artística e a Supercopa Feminina de Basquete em cadeira de rodas são alguns dos destaques de Astrid Nick. Vamos conferir. Rebeca Andrade foi um dos destaques do primeiro dia do Troféu Brasil de Ginástica Artística, que conta com a participação de 58 ginastas, sendo 35 no feminino e 23 no masculino. Rebeca já se classificou para as barras assimétricas na competição que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em comemoração aos 250 anos da cidade. Esta competição é a primeira da modalidade com público desde o início da pandemia. A equipe Valquírias de Minas Gerais conquistou o título na primeira edição da Supercopa Feminina de Basquete em Cadeira de Rodas no último dia 15, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, no Rio de Janeiro. O torneio reuniu os 4 melhores times do último Campeonato Brasileiro realizado em 2021. A Supercopa Feminina de Basquete em Cadeira de Rodas abriu o calendário oficial das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas em 2022. Está acontecendo no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista Elite e Paraciclismo. Ao todo, são mais de 120 ciclistas do país inteiro, incluindo os principais atletas da seleção brasileira, competindo em busca dos títulos nacionais. O programa de competições traz 10 provas entre disputas de velocidade e fundo. 8 medalhas na natação foram conquistadas pelos representantes brasileiros que estão participando dos Jogos Mundiais Paralímpicos Escolares que estão acontecendo na Normandia, na França. O Brasil conquistou 2 pódios triplos nos 50 metros livre masculino e no feminino nos 50 metros peito.
A Copa América de Futebol de Nanismo está acontecendo em Lima, no Peru, e conta com a participação da Seleção Brasa, nome dado aos representantes brasileiros da modalidade. A Seleção Brasa é gerida pela Associação Brasileira de Esportes para Pessoas com Nanismo e tentará seu primeiro título continental no Peru. Na outra edição da Copa América em 2018, na Argentina, a equipe brasileira ficou com medalha de bronze. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. A destruição de Donbás, G7 e o novo pacote de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia são assuntos que a gente confere com Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional. A Rússia intensificou nesta sexta-feira os ataques no Donbás, região pró-russa na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou na noite de quinta-feira que as tropas russas destruíram completamente a região e acusou Moscou de uma tentativa deliberada e criminosa de matar ucranianos e destruir o máximo de casas e empresas possível. Na noite de quinta-feira, o Senado americano desbloqueou a ajuda de $40 bilhões à Ucrânia, aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada. O novo pacote de ajuda ao país segue agora para a assinatura do presidente Biden. 7,5 bilhões de dólares desta ajuda são destinados a preencher as lacunas orçamentárias de Kiev. Os países do G7 também pretendem apoiar a Ucrânia com financiamento de curto prazo para assegurar a liquidez do país, que vem sofrendo com a invasão russa. O Banco Mundial prevê que a guerra deve fazer a economia ucraniana encolher em cerca de 45%. O governo da Ucrânia afirmou que precisa de $15 bilhões nos próximos 3 meses para financiar suas operações, incluindo o pagamento de salários, já que a guerra provocou um colapso da arrecadação fiscal ucraniana. Lixão zero. Já imaginou trocar o lixo eletrônico como computadores, baterias e até pilhas que não se utiliza mais por verduras e até mudas de árvores? Pois lá em Palmas, no Tocantins, é isso que acontece para incentivar o descarte consciente. E quem conta tudo sobre esse projeto é Eduardo Cupertino. Moradores de Palmas, no Tocantins, que tiverem pilhas, baterias, computadores, celular e outros eletrônicos inutilizados, podem trocá-los por verduras, hortaliças e mudas de árvores no Instituto Natura Vida. A ONG iniciou o projeto em 2018 e tem a intenção de incentivar a população a descartar corretamente os resíduos eletrônicos que podem gerar prejuízos ambientais se jogados fora junto ao lixo comum, como explica Cássius Ferreira, presidente da instituição. O resíduo desse de eletroeletrônico ou de eletrodoméstico descartado de forma inadequada, ele pode promover a contaminação do solo, contaminação da água, né? A poluição do ar, se for pegado fogo, se for tocado fogo, isso em algum lugar. Então, a gente aqui recebe, armazena e faz parte da cadeia da logística reversa, que é mandar isso de volta, né, para onde ele foi produzido, para lá ele ser desfeito, isso ser transformado num novo produto. Nos últimos 6 meses, o projeto coletou cerca de 1,5 toneladas de eletrodomésticos e a expectativa, segundo Cássius, é aumentar esse número. A gente pensa daqui para frente, no período de 1 ano, coletar 10 toneladas no mínimo. O Instituto Natura Vida do Tocantins faz parte, desde o início deste mês, do programa Lixão Zero do governo federal, que pretende solucionar o problema com resíduos sólidos nos centros urbanos. Quem tiver interesse em realizar o descarte do material junto à ONG e trocar os lixos eletrônicos por vegetais, pode buscar mais informações sobre o projeto no site institutonaturavida.com.br ou pelo WhatsApp DDD 63 98406 3636. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Hoje, na última reportagem da série sobre a Semana Nacional do Museu, vamos falar da língua portuguesa, na reportagem de Eliane Gonçalves. Na Sala das Palavras Cruzadas do Museu da Língua Portuguesa é assim. Para cada palavra em português... Tapioca. Sua origem. No caso de tapioca, o tupi... Tupioca. Já o continente africano nos deu o cafuné. Cafunile. Localizado no prédio histórico da Estação da Luz, no centro de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa tem uma grande diferença em relação aos museus tradicionais. O acervo. No caso, uma língua
muito mais viva do que pode supor qualquer regra de gramática. A gente já não fala o português que é falado em Portugal, é reconhecido linguisticamente por causa da interferência das línguas africanas, das línguas indígenas, das línguas imigrantes. Então, quando você vai no Museu da Língua Portuguesa, você se vê representado em diversos sotaques, regiões, gerações, e isso é uma maneira mesmo de mostrar que o patrimônio a gente carrega esse patrimônio, né? Essa é a Marília Bonas, diretora técnica do museu, que nessa semana tem uma programação especial sobre os 50 anos da Carta de Santiago. Em 1972, museólogos de todo o continente discutiram sobre o papel dos museus na América Latina. Nasceu aí o conceito de museu cidadão, com papel social e potencial transformador. Para Marília, é isso que determina a história a ser contada por cada instituição. E essas instituições, elas estão contando a nossa história e, eventualmente, se elas não estão contando a nossa história, elas deveriam estar contando a nossa história e a gente, como cidadão, tem que exigir que histórias são contadas, para quem elas são contadas e como garantir esse espaço aí público, aberto, com gratuidade, com uma programação para todas as idades, para que seja o mais democrático possível mesmo. História é a especialidade do Museu Histórico Nacional, criado em 1922. A estrela da programação nessa Semana Nacional dos Museus é o centenário da própria instituição, que está abrigada na antiga Fortaleza de Santiago, construída em 1603, no centro do Rio de Janeiro, reunindo um acervo de mais de 300 mil itens entre objetos, documentos e livros que contam parte da história do Brasil em um complexo arquitetônico de 20 mil metros quadrados, 9 mil deles abertos ao público. Por enquanto, o museu está sendo administrado por uma gestão interina. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. A gente fica por aqui, uma boa tarde, um bom fim de semana.